Muito bom dia. Vamos então dar início à 21ª lição deste curso de Meteorologia. Na lição de hoje vamos abordar estes tópicos: equações primitivas, o problema da previsão do tempo e a análise de escala das equações primitivas e suas consequências. Ora bem, nós na lição anterior vimos que a equação vetorial do movimento se pode decompor no referencial local nestas três equações que já foram vistas na lição anterior, que eu repito aqui para situarmos a lição de hoje. Temos uma equação para o movimento zonal, outra equação para o movimento meridional e uma terceira equação para o movimento vertical. Os primeiros membros destas três equações representam a aceleração vista por um observador ligado ao referencial local. Como vimos na última aula, as acelerações não coincidem com as derivadas em ordem ao tempo das componentes da velocidade no mesmo referencial, visto que este referencial não é um referencial cartesiano e temos, portanto, aqueles termos corretivos. Ora bem, estas equações estão escritas na forma lagrangiana, portanto temos derivadas totais em ordem ao tempo, mas podem reescrever-se na forma euleriana, tendo em conta que para qualquer campo f, portanto para qualquer função da longitude, da latitude, da altitude e do tempo, a derivada total é a soma da derivada local, df dt, mais os termos que, somados, constituem a adveção dessa propriedade f. Portanto, df total dt é o df parcial mais u df dx, mais v df dy, mais w df dz. Ou seja, a derivada total df dt é a derivada parcial, ou tendência, menos a adveção. Menos a adveção é v interno gradiente de f. Como vimos, a adveção é menos v interno gradiente de f. Ora bem, então, procedendo desta forma, temos as equações de prognóstico anteriores, escritas na forma euleriana, isto é, isolando nos primeiros membros as derivadas parciais das três componentes da velocidade em ordem ao tempo, respectivamente du dt, dv dt e dw dt. Portanto, nestas equações, os três primeiros termos do segundo membro representam a adveção e depois temos os outros membros, os outros termos que resultam das equações na forma lagrangiana. Por exemplo, na equação do movimento zonal, temos a adveção de u pelo próprio movimento, portanto, temos as três componentes de uma parcela do termo inercial, depois temos os dois termos corretivos que, no primeiro membro, somados com a adveção e com a derivada local, dão a aceleração. Depois temos a força do gradiente de pressão por unidade de massa, a força de Coriolis e a força de atrito. E assim para as restantes equações. Ora bem, como se vê, este sistema não é um sistema fechado, porque nós temos três equações para os campos UVW, mas nestas equações intervêm o campo da densidade, ρ, e o campo da pressão, P, para além das três componentes da força de atrito. Ora bem, portanto, para que este sistema de equações seja fechado, isto é, para que o número de equações coincida com o número de incógnitas, há que lhe acrescentar equações de prognóstico para os campos P e ρ. Ora bem, a equação de prognóstico para a densidade é a equação da conservação da massa ou equação da continuidade, bem conhecida da mecânica de fluidos, que na forma euleriana se pode escrever dρ dt mais div de ρv igual a zero, e, desenvolvendo a divergência do produto de um escalar por um vetor, podemos ampliar o primeiro membro, escrevendo dρ dt mais ρ div de v, mais v interno grado de ρ igual a zero.
Bom, mas V interno grado de Rho mais d Rho dt é a derivada lagrangiana, a derivada total d Rho dt. Portanto, esta equação pode ainda reescrever-se na forma lagrangiana como menos 1 sobre Rho d Rho dt igual a div de V, e tendo em conta que o volume específico alfa é o inverso da densidade Rho, ainda se pode reescrever na forma 1 sobre alfa d alfa dt igual a div de V. A equação de prognóstico para a pressão P é a equação do primeiro princípio da termodinâmica, ou a equação da conservação da energia, de que já tratámos em aulas anteriores e que, como vimos, se pode escrever Q com ponto igual a Cp dt dt menos alfa dp dt. Q com ponto representa a taxa de aquecimento ou arrefecimento por unidade de massa. Esta equação contém, no entanto, duas derivadas em ordem ao tempo e, consequentemente, não está escrita na forma de uma equação de prognóstico. O que nós vamos fazer é eliminar a derivada dt dt em favor da derivada dp dt. Como é que isso se faz? Bom, vamos à equação de estado, Pα igual a RAT, onde T igual a Pα sobre RA, onde dt dt igual a 1 sobre RA, e agora temos a derivada total de um produto, que é alfa dp dt mais Pd alfa dt. D alfa dt vai ser eliminada recorrendo à equação da continuidade de que acabámos de falar. E, por consequência, tendo em conta que d alfa dt é alfa div de V, temos que dt dt se pode escrever na forma alfa sobre RA, dp dt mais P div de V. Ora bem, substituindo na equação termodinâmica, ficamos então com Q com ponto igual a Cp alfa sobre RA dp dt mais Cp P alfa sobre RA div de V menos alfa dp dt. Juntando os termos em dp dt, obtemos a equação na linha inferior, que é com ponto igual a alfa Cp sobre RA menos 1 vezes dp dt mais Cpt div de V, ou seja, que é com ponto igual à expressão que está em cima, que é a mesma, foi repetida, onde dp dt igual a RA sobre alfa Cv, que multiplica Q com ponto menos Cpt div de V. Temos, portanto, aqui uma equação de prognóstico na forma lagrangiana para a pressão. Tendo em conta que RA é Cp menos Cv, relação de Mayer para um gás ideal, já vista em lições anteriores. Tendo em conta ainda que o quociente Cp sobre Cv é o índice das adiabáticas gama, então RA sobre alfa Cv pode escrever-se como Rho, 1 sobre alfa, que multiplica gama menos 1. E, portanto, a equação pode reescrever-se nesta forma, dp dt igual a Rho, gama menos 1, que é com ponto, menos P gama, que resulta da multiplicação de RA sobre alfa Cv por Cpt, menos P gama div de V. Portanto, temos aqui uma equação de prognóstico para a pressão, na forma lagrangiana, a qual não é senão outra forma de escrever a equação do primeiro princípio da termodinâmica, ou equação de conservação da energia. Na forma euleriana, dp dt é composta na soma da tendência dp dt parcial e do simétrico da adveção. Portanto, temos que dp parcial dt igual a menos o dp dx menos v dp dy menos w dp dz, a adveção, mais os restantes termos de que acabámos de falar. Ora bem, convém relembrar que nestas expressões x, y, z não são coordenadas cartesianas. Nós já vimos na última lição que nós podemos definir distâncias curvilíneas dx e dy, dadas respectivamente por r cosseno φ d lambda e r d φ, mas não podemos definir coordenadas x e y, visto que
estes incrementos dx e dy são expressos por formas diferenciais lineares não exatas ou não integráveis. Quanto a dz, é simplesmente dr. Recordemos ainda que a divergência de v é expressa também nas mesmas coordenadas e, portanto, não é du dx mais dv dy mais dw dz, uma vez que não se trata de coordenadas cartesianas. Então, a divergência é 1 sobre r cosseno de φ du d lambda, ou du dx, mais 1 sobre r dv dφ menos v tangente φ sobre r, mais dw dr, ou dz, mais 2w sobre r. Temos aqui a expressão da divergência nas coordenadas lambda φ r. Ora bem, então estas equações são as equações eulerianas do movimento no referencial local, que, juntamente com a equação da continuidade, escrita em cima, e a equação da conservação da energia, escrita na linha do meio, juntamente ainda com a equação de estado, constituem um sistema de 6 equações nas 6 variáveis UVW ρP, sendo as 5 primeiras equações de prognóstico para as variáveis UVW ρP e a última uma equação de diagnóstico para a temperatura. Reparem que a última equação relaciona em qualquer instante os campos P, Rho, T. Portanto, os campos P e Rho, juntamente com os campos do movimento UVW, são prognosticados pelas respectivas equações. Prognóstico. E a temperatura é diagnosticada através da equação de estado. Ora bem, este sistema de 6 equações a 6 incógnitas, das quais as 5 primeiras são equações de prognóstico e a última é uma equação de diagnóstico, reflete leis físicas fundamentais. Portanto, reflete a lei de Newton, F igual a ma, a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, reflete a lei da conservação da massa e equação da continuidade e a lei da conservação da energia, a equação termodinâmica. Portanto, por esta razão, porque este sistema de equações reflete leis fundamentais ou princípios fundamentais da física, designa-se por sistema de equações primitivas. Trata-se, como vimos, de um sistema de equações com derivadas parciais, não lineares e acopladas. Isto é, nós não temos uma equação para cada variável. Em cada equação aparecem todas as variáveis. Portanto, é um sistema de equações com derivadas parciais, não lineares e acopladas. Ora bem, a questão da previsão do tempo. Nós já sabemos que prever o tempo é, ou consiste em prever os estados futuros da atmosfera. O tempo num dado instante é definido pelo estado instantâneo da atmosfera e prever o tempo é prever os estados futuros. Ora bem, então o sistema de equações primitivas pode, em teoria, ser integrado desde que sejam especificadas condições iniciais, portanto, os valores dos campos em todos os pontos da atmosfera num determinado instante tido por inicial, e se forem especificadas condições fronteira, portanto, condições na base da atmosfera e no topo da atmosfera. Bom, e se, além disto, nós pudermos exprimir a força de atrito e a taxa de aquecimento, Q com ponto, em função das mesmas 6 variáveis, porque senão ainda teríamos mais incógnitas. Ora bem, portanto, se formos capazes de definir um estado inicial, de definir interações na fronteira inferior e superior da atmosfera, e exprimir a força de atrito e a taxa de aquecimento em função dos campos UVW, ρP, T, então, em teoria, seria possível integrar o sistema,
E essa integração conduziria à previsão dos estados futuros da atmosfera. Ora bem, constituindo, portanto, estas equações o fundamento da previsão do tempo por métodos analíticos, portanto, por métodos objetivos, por métodos que não dependem da capacidade ou da experiência do previsor. Ora bem, infelizmente, esta ideia não tem realidade. Porquê? Bom, porque as condições iniciais teriam que ser dadas em todos os pontos da atmosfera, que, como já vimos, formam um conjunto com a potência do contínuo. Portanto, não é possível definir condições iniciais. O mesmo acontece com condições fronteira, que se conhecem apenas aproximadamente e não sendo possível defini-las em todos os pontos da fronteira da atmosfera. Bom, por outro lado, exprimir a força de atrito e a taxa de aquecimento em função das mesmas 6 variáveis só pode ser feito de forma aproximada. Bom, por outro lado ainda, a matemática não nos fornece métodos para resolver um sistema de equações às derivadas parciais não lineares e acopladas. Portanto, não se conhecem métodos para resolver estas equações. Portanto, em teoria, a previsão do tempo não é possível fazer-se. Na prática, pode fazer-se desde que se recorra a métodos numéricos que transformam as equações analíticas em equações algébricas. Os campos não são definidos em todos os pontos da atmosfera, mas são apenas conhecidos num instante inicial em pontos de um discretum que cobre a atmosfera. Bom, e nesses mesmos pontos, assentes nas fronteiras inferior e superior da atmosfera, são conhecidas de forma imperfeita, obviamente, as interações a que a atmosfera está submetida. Portanto, o problema da previsão do tempo, do ponto de vista teórico, não tem solução, por todas as razões apontadas. Do ponto de vista prático, pode fazer-se de forma aproximada, recorrendo à análise numérica. Ora bem, passemos agora ao terceiro ponto desta lição. Portanto, falámos das equações primitivas, falámos da previsão do tempo e, de forma objetiva, bom, assente, portanto, nas equações primitivas, portanto, a previsão do tempo como um problema físico-matemático. Bom, e vamos agora falar do terceiro ponto desta lição, que é a análise de escala. Ora bem, vamos ver primeiro em que consiste a análise de escala e por que razão ela é importante. Nós já discutimos que na atmosfera ocorrem processos caracterizados por dimensões espaciais e durações temporais muito variadas. Esta figura mostra em abscissas uma escala temporal, em ordenadas uma escala espacial, e vemos que, fixada uma escala temporal e uma escala espacial, temos fenómenos típicos que ocorrem na atmosfera. Por exemplo, se quisermos saber qual é a escala dos fenómenos sinóticos de tempo, bom, então vemos que a escala temporal é da ordem de dias e a escala espacial é da ordem de 1000 km. Portanto, os fenómenos sinóticos que definem o tempo atmosférico, que nos influencia diariamente, têm durações de dias e distâncias típicas de 1000 km. Bom, e assim para outros fenómenos. Por exemplo, se quisermos saber a escala dos sistemas atmosféricos globais, a circulação geral da atmosfera, então temos meses, ano na duração temporal e temos para distâncias típicas superiores a dezenas de milhares de quilómetros. Ora bem, então reparem que o par
dimensão espacial, duração temporal, define empiricamente uma escala. Por exemplo, um pequeno turbilhão junto às paredes de um edifício é caracterizado por distâncias típicas de centímetros e durações típicas de minuto. Por sua vez, uma depressão ou um anticiclone que afeta o tempo em Portugal continental é caracterizado por distâncias típicas de muitas centenas de quilómetros, da ordem de 1 milhar de quilómetros, ou superior, e durações típicas da ordem de uma semana, portanto, vários dias. Bom, as equações primitivas aplicam-se a todas as escalas. Como estas equações não são lineares, as diferentes escalas influenciam-se mutuamente, não sendo possível estudá-las separadamente umas das outras. Isto é, se eu quiser aplicar as equações a uma determinada escala, vão aparecer termos de interação dessa escala com as restantes escalas. Isso devido à não linearidade. Bom, no entanto, apesar desta circunstância, ao tratar de uma determinada escala, pode ser possível e conveniente modificar as equações, simplificando-as, sem alterar a física inerente à referida escala, mas suprimindo das equações aqueles termos que são menos relevantes para os processos que nos interessa estudar. Ora bem, então este procedimento constitui a análise de escala. Portanto, a análise de escala vai modificar as equações sem que os processos relativos à escala de interesse sejam apreciavelmente modificados, mas vamos suprimir termos que não interessam à escala de interesse. Ora bem, então as etapas da análise de escala consistem no seguinte. Primeiro, vamos selecionar a escala que se pretende analisar, ou seja, vamos identificar uma distância e duração que a caracterizam. Depois, para essa escala selecionada, vamos avaliar as ordens de grandeza dos diferentes termos das equações. Em seguida, vamos definir um limiar crítico ou uma ordem de grandeza crítica ou um filtro. E, finalmente, vamos simplificar as equações, eliminando todos os termos cujas ordens de grandeza sejam inferiores à ordem de grandeza do filtro definido anteriormente. Portanto, vamos caracterizar a escala de interesse por uma distância e por uma duração, vamos avaliar as ordens de grandeza dos diferentes termos das equações, vamos definir um filtro, portanto um limiar crítico, e vamos suprimir todos os termos das equações cujas ordens de grandeza sejam inferiores à do filtro. Ora bem, nós vamos aplicar então esta metodologia à escala das observações de superfície e de altitude, ou seja, à escala definida por estas observações, que se fazem em estações separadas por determinadas distâncias e não se fazem continuamente no tempo, fazem-se em instantes separados por intervalos de horas. Bom, esta escala das observações de superfície e de altitude designa-se por escala sinótica. Bom, e nós vamos aplicar, portanto, a metodologia da análise de escala à escala sinótica nas latitudes extratropicais, as chamadas latitudes médias e elevadas. Ora bem, nesta escala definida pelas observações de superfície e de altitude, já falámos de observações anteriormente, já sabemos que observações de superfície se fazem mais frequentemente do que observações de altitude. As estações onde se fazem observações de superfície estão mais próximas umas das outras do que as estações onde se fazem observações de altitude. Ora bem, então nesta escala sinótica, a escala de distância horizontal L grande é da ordem de 10 à sexta metro, ou seja, 1000 km. A escala de tempo P é da ordem de 10 à quinta segundos,
Aqui há um erro, apareceu metros segundos. Portanto, 10 à quinta segundos, ou seja, da ordem de um dia. Nós podemos fazer observações de superfície de 3 em 3 ou de 6 em 6 horas, mas radiosondagens, ou seja, observações de altitude, fazem-se com intervalos de tempo de 12 horas ou de 24 horas. Portanto, a escala de tempo é da ordem de 10 à quinta segundos, ou seja, um dia. Consequentemente, a escala da velocidade horizontal, que é o quociente de L por P, é da ordem de 10 metros por segundo. Efetivamente, as observações do vento horizontal confirmam esta escala, a chamada escala de velocidade horizontal. A escala de distância vertical, ou escala de profundidade da atmosfera, é da ordem de 10 à quarta metro, ou seja, é tipicamente a distância entre a superfície e a tropopausa, 10 km, 10 à quarta metro, e a escala da aceleração horizontal, definida pelo quociente de U por P, é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo quadrado. Portanto, a escala da aceleração é a escala da velocidade a dividir pela escala de tempo. Ora bem, ainda a escala da velocidade vertical é da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo, ou seja, da ordem do centímetro por segundo. A escala do gradiente horizontal de pressão, portanto, ΔP sobre L, é da ordem de 1000 pascal, ou seja, 10 hectopascal por 1000 km, por 10 à sexta metro, ou seja, é da ordem de 10 a menos 3 pascal por metro. Uma carta sinótica indica-nos que, quando nos afastamos de um determinado ponto da ordem de 1000 km, a pressão varia entre os dois pontos da ordem de 10 hectopascal, ou seja, 1000 pascal. Por sua vez, a escala da força horizontal do gradiente de pressão é a escala horizontal do gradiente de pressão a dividir pela densidade. Ora bem, a densidade é da ordem da unidade e, por consequência, a escala da força horizontal do gradiente de pressão é da ordem de 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. Por sua vez, os parâmetros F e E, lembram-se que F é 2 ômega seno de φ, E pequeno é 2 ômega cosseno de φ, estes dois parâmetros têm uma escala F índice 0, que é da ordem de 10 a menos 4, segundo a menos 1, nas latitudes médias. Basta pensar que ômega é 7,29 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,7, aproximadamente unidade, vezes 10 a menos 4. Ora bem, antes de prosseguir, convém notar que o quociente ΔP sobre ρ define uma escala válida a todos os níveis da troposfera, camada da atmosfera, em que ambas as grandezas ΔP e ρ decrescem exponencialmente com a altitude. Portanto, este quociente é, de certa forma, o mesmo a todos os níveis da troposfera e tem dimensões de geopotencial. Portanto, de energia específica. Bom, procedamos agora à análise de escala das duas equações do movimento horizontal, tendo em conta que R, a distância da partícula ao centro do globo, é o raio médio do globo A, que é da ordem de 6.370 km, ou seja, da ordem de 10 à sétima metro, mais a altitude Z. Claro que Z é muito menor que A. Z, quando muito, será da ordem de dezenas ou centenas de quilómetros, enquanto que A é da ordem de milhares de quilómetros. Bom, então as duas equações do movimento horizontal na formulação lagrangiana escrevem-se desta forma, como já vimos. Bom, e as ordens de grandeza ou escalas dos diferentes termos destas equações estão indicadas na última linha deste slide. Assim, du dt e dv dt têm uma escala que é a escala da velocidade a dividir pela escala temporal, ou seja, u quadrado sobre L. U é da ordem de 10
Portanto, o quadrado é da ordem de 10 à quarta, L é da ordem de 10 à sexta e, por consequência, o quociente é da ordem de 10 a menos 4 metro por segundo quadrado. Os termos de corretivos, onde estão apenas envolvidas as componentes da velocidade horizontal, substituindo o IV pela sua escala, R pela sua escala, que é da ordem de 10 à sétima metro, temos 10 a menos 5 vezes tangente de φ. O W ou VW sobre R é da ordem de 10 a menos 8. Bom, basta pensar que temos 10 vezes 10 a menos 2, portanto 10 a menos 1, R é 10 à sétima, por consequência teremos esta ordem de grandeza, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 8. A força horizontal do gradiente de pressão é da ordem de 10 a menos 3, como acabámos de ver. FV e FU, que são componentes da força de Coriolis associadas ao movimento horizontal, são da ordem de 10 a menos 3. F é 10 a menos 4. O IV são da ordem de 10. Portanto, 10 a menos 4 vezes 10 dá 10 a menos 3. A parte da força de Coriolis associada ao movimento vertical W é bastante inferior, visto que W é da ordem de 10 a menos 2, portanto temos 10 a menos 6, e as componentes da força de atrito são de uma ordem de grandeza inferior e muito inferior a 10 a menos 6 metros por segundo quadrado. Portanto, em ambas as equações do movimento horizontal, temos aqui, com base nas escalas previamente definidas, as ordens de grandeza dos diferentes termos. Portanto, olhando para estas equações, nós vemos que, se escolhermos o filtro 10 a menos 3, isto é, se ignorarmos todos aqueles termos das equações cujas ordens de grandeza são inferiores a 10 a menos 3 metro por segundo quadrado, então restam apenas dois termos. A força horizontal do gradiente de pressão e a força de Coriolis associada ao movimento horizontal. Se escolhermos o filtro 10 a menos 4, temos ainda que ter em conta as derivadas lagrangianas du/dt e dv/dt. Vejamos melhor. Portanto, para um filtro de 10 a menos 3 metros por segundo quadrado, as duas equações do movimento horizontal simplificam-se nestas duas relações. Portanto, menos 1 sobre ρ dp dx mais fv é aproximadamente zero, porque todos os outros termos são ignorados. Menos 1 sobre ρ dp dy menos fu é aproximadamente zero. E, por consequência, para este filtro, 10 a menos 3 metros por segundo quadrado, estas duas equações, que resultam da simplificação das equações do movimento horizontal, traduzem um quase equilíbrio entre a força do gradiente horizontal de pressão e a força horizontal de Coriolis. Este equilíbrio entre estas duas forças designa-se por equilíbrio geostrófico. Portanto, para as escalas mais largas, determinadas pelo filtro de 10 a menos 3 metros por segundo quadrado, a rotação da Terra é importante. A rotação da Terra que se exprime pela força de Coriolis. E, portanto, para estas escalas, os campos da pressão e da massa, ou seja, os campos P e ρ, determinam o campo do movimento. Reparem que as duas componentes do movimento U e V são determinadas pelos campos da pressão e da densidade. Com efeito, a componente U é dada por menos 1 sobre ρf dp dy e a componente meridional do movimento é dada por mais 1 sobre ρf dp dx. E estas componentes designam-se por componentes zonal e meridional do vento geostrófico ou do movimento geostrófico. O vetor vento geostrófico ou movimento geostrófico é o vetor cujas componentes são U índice G e V índice G, dadas por estas expressões. Portanto, na forma vetorial, nós podemos escrever que o vetor vento geostrófico é 1 sobre ρf vezes o vetor produto externo de K pelo gradiente horizontal de pressão. O K é o versor da vertical local, como já vimos anteriormente. Portanto, é um vetor, K é ortogonal a gradiente horizontal de pressão. Por consequência,
esta é a expressão do vento geostrófico, ou seja, é a expressão do movimento para um filtro de 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. E como vemos, o vento geostrófico não precisa ser prognosticado. O vento geostrófico é determinado pelos campos da pressão e da densidade. Ora bem, repare-se que a componente zonal do vento geostrófico depende do gradiente meridional de pressão, enquanto que a componente meridional do vento geostrófico depende do gradiente zonal da pressão. Portanto, por exemplo, se a pressão decresce de uma determinada latitude para latitudes superiores, isto é, se dp dy é negativo, então a componente U do vento geostrófico é positiva, isto é, temos ventos de oeste. Da mesma forma, se a pressão decresce, por exemplo, para leste, isto é, se dp dx é negativo, então a componente meridional do vento geostrófico é negativa, ou seja, temos uma componente de norte do vento geostrófico e assim sucessivamente. Isto para referir que a componente zonal e a componente meridional do vento geostrófico dependem dos gradientes meridional e zonal da pressão. Ora bem, como é que nós podemos entender este quase equilíbrio entre a força horizontal do gradiente de pressão e a força horizontal de Coriolis? Então reparem, nesta figura nós temos aqui várias linhas paralelas umas às outras que representam isóbaras e nesta representação o gradiente de pressão está orientado perpendicularmente às isóbaras, e dirigido para valores da pressão mais alta. No entanto, este gradiente de pressão nesta figura pretende representar a força do gradiente de pressão. Portanto, nesta figura, as isóbaras inferiores estão a uma pressão mais elevada do que as isóbaras superiores. Portanto, aquele vetor que está indicado como velocidade é um vetor dirigido para as pressões mais baixas. Então vamos imaginar que temos uma partícula que é acionada pela força do gradiente de pressão. Portanto, uma força perpendicular às isóbaras e dirigida para as pressões mais baixas, que está representada por aquele vetor V. Ora bem, a força de Coriolis, como sabemos, é ortogonal à velocidade e no hemisfério norte, onde F, 2ω seno φ é positivo, visto que a latitude é positiva, a força de Coriolis é ortogonal à velocidade e está dirigida para a direita da velocidade, como mostra aqui a figura. Ora bem, se a partícula no instante inicial não está em movimento, a força de Coriolis é zero e a partícula é acionada apenas pela força do gradiente de pressão e desloca-se perpendicularmente às isóbaras. Só que a partícula está a ser acelerada pela força do gradiente de pressão. Por consequência, instantes depois do instante inicial, a partícula tem velocidade e a força de Coriolis começa a atuar, desviando o movimento para a sua direita, como mostra a figura do meio. Portanto, temos um vetor verde que é a força horizontal do gradiente de pressão, dirigida para as pressões mais baixas. Temos a velocidade, que é o vetor azul, que já se desviou para a direita por ação da força de Coriolis, e temos um vetor a vermelho, ortogonal à velocidade e dirigida para a direita desta, porque estamos no hemisfério norte. Então, à medida que a velocidade da partícula vai aumentando, porque a partícula está a ser acelerada pela força horizontal do gradiente de pressão, a força de Coriolis vai aumentando de intensidade e o desvio para a direita vai aumentando até que a velocidade se torna paralela às isóbaras e a força de Coriolis iguala a intensidade à força horizontal do gradiente de pressão.
Na figura da direita, a força horizontal de Coriolis e a força horizontal do gradiente de pressão são iguais e opostas. Portanto, a sua resultante é zero. E nesta situação, a velocidade tornou-se paralela às isóbaras. Portanto, a partir deste momento, o movimento passa a ser uniforme, visto que a resultante das forças que atuam sobre a partícula é nula. E passa a ser não perpendicular às isóbaras, como de início, mas paralelo às isóbaras, visto que o movimento foi desviado pela força de Coriolis. Ora bem, é precisamente esta situação que é descrita por estas equações para U índice G e V índice G, ou para a equação vetorial do vento geostrófico. Reparem que, como o vetor K é ortogonal ao gradiente horizontal de pressão, o K externo grado de P é um vetor que é ortogonal ao gradiente horizontal de pressão e está dirigido para a esquerda deste no hemisfério norte e para a direita deste no hemisfério sul. Bom, portanto, no hemisfério norte temos esta situação que está de acordo com aquelas equações. Ora bem, então nós vemos que o vento geostrófico obedece a uma regra que foi enunciada por Buys-Ballot, um meteorologista holandês, que foi o primeiro diretor do Instituto de Meteorologia da Holanda. Buys-Ballot enunciou esta regra para o vento horizontal observado, que não difere muito do vento geostrófico. Evidentemente que a regra empírica de Buys-Ballot só é rigorosamente aplicável ao vento geostrófico. Ora bem, e o que é que diz esta regra? Diz o seguinte: o vento sopra paralelamente às isóbaras, deixando à sua direita, no hemisfério norte, as pressões mais elevadas, à sua esquerda, no hemisfério sul, as pressões mais elevadas, a uma dada latitude que determina o valor do F, a intensidade do vento é tanto maior quanto mais elevado for o gradiente de pressão, isto é, quanto mais apertadas estiverem as isóbaras, e para um dado gradiente de pressão, a intensidade do vento decresce quando a latitude aumenta, visto que quando a latitude aumenta, o valor de F aumenta, e como F aparece na intensidade do vento em denominador, a intensidade do vento decresce. Reparem que a regra de Buys-Ballot está aqui bem explícita. O vento sopra paralelamente às isóbaras. Portanto, o K externo grado de P é ortogonal a grado de P. Por consequência, é paralelo às isóbaras, visto que o grado de P é ortogonal às isóbaras. Deixa à sua direita no hemisfério norte, onde F é positivo, as pressões mais altas à sua direita, visto que K externo grado de P está dirigido para a esquerda do gradiente de P e, por consequência, para um observador nessa direção, ele vê as pressões mais altas à sua direita no hemisfério norte e no hemisfério sul, onde F é negativo, à sua esquerda. Bom, por outro lado, a intensidade do vento geostrófico, o módulo do vetor V, é proporcional ao módulo do gradiente horizontal de pressão. Portanto, quanto mais intenso for o gradiente horizontal de pressão, quanto mais apertadas estiverem as isóbaras, mais intenso é o vento, desde que o F seja constante. Se eu tiver um gradiente horizontal de pressão com uma determinada intensidade fixa, então a intensidade do vento decresce quando a latitude aumenta, uma vez que o F aumenta e está em denominador e a intensidade decresce. Ora bem, Buys-Ballot observou que estas condições se verificavam aproximadamente para os ventos reais observados, mas obviamente esta regra só é rigorosa se o vento for geostrófico, isto é, se o vento resultar do equilíbrio entre a força horizontal do gradiente de pressão e a força horizontal de Coriolis. Ora bem, o vetor diferença entre o vento real horizontal e o vetor vento geostrófico, este vetor diferença é um vetor que se designa por vento ageostrófico. O A é o prefixo de negação, é o vento não geostrófico ou ageostrófico, ou por componente
a geostrófica do movimento e representa-se pelo símbolo V vetor índice A de ageostrófico. Reparem, o vento horizontal real não tem de coincidir com o vento geostrófico. O vento geostrófico é uma aproximação do vento horizontal. Portanto, o vetor de diferença não tem que ser zero e constitui a componente do VH, do movimento horizontal, que não é geostrófica. Portanto, a componente ageostrófica do movimento, que, como veremos mais tarde, é muitíssimo importante na dinâmica da atmosfera. Na próxima lição, nós vamos continuar com a análise de escala, agora de todas as equações primitivas. O que é que nos falta ainda? Falta-nos a componente vertical do movimento, a equação da continuidade e a equação da termodinâmica. Veremos isto na próxima aula. Muito obrigado.